Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada e justificada mediante a fé, que está em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado, o Cristo que nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue. Ele mesmo nos comprou, ele mesmo nos lavou e perdoou todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Creia, porque está escrito Hebreus 10:10 e Hebreus 10:14. Creia que Cristo, por único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre, nos dando nele mesmo eterna redenção, eterna justificação e eterna salvação. Creia que em Cristo já participamos da primeira ressurreição, como afirma Apocalipse capítulo 20, versículo 6, que diz que bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. E sobre estes, a palavra diz que a segunda morte não tem autoridade. Por quê? Porque somos sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinamos 1000 anos. 1000 anos significa o período intervalo da primeira subida de Cristo ressuscitado e a sua segunda vinda. Agora, diga a palavra como juiz, entregando o reino ao Pai, afirma 1 Coríntios capítulo 15, afirma estas verdades, quando tratando, sim, a respeito da nossa ressurreição, a primeira e a segunda. Na primeira, nós temos participação com carne e sangue, quando a palavra em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, diz que carne e sangue não herda o reino de Deus, porque a carne não vai e sangue também para a eternidade. O que vai para a eternidade é o nosso espírito. Por isso, também receberemos um corpo glorificado igual ao de Cristo, como afirma Filipenses capítulo 3, versículos 21, que diz que ele tem o poder de subordinar a ele todas as coisas. E é ele que transformará o nosso corpo de humilhação um corpo de glória igual ao dele. Então, participamos, estamos, da primeira ressurreição sem dúvida, segundo as Escrituras, sem dúvida. E fuja de todo e qualquer ensino que nega a verdade de que a Igreja de Cristo já participa da primeira ressurreição após a ressurreição de Cristo. A palavra deixa bem claro que este reinado de Cristo por 1000 anos, que é o tempo pré-estabelecido por ele, da sua primeira ida e depois da sua segunda como juiz. A palavra deixa bem claro que este reinado participam todos os eleitos, aqueles que depois da cruz recebem o evangelho da justiça da fé, o evangelho da salvação, que nele crê e só crê as ovelhas dele, como afirma João 10, 26 e 27, estes recebem o Espírito de Deus, que é o próprio Cristo prometido em João capítulo 14, versículos 17, e João capítulo 14, 22 e 23. Confira esta verdade para que você não creia nele, mas creia em Cristo, como diz as Escrituras, que ele viria, ele, o Pai, e faria morada em nós. João 14, 23. E a palavra em Colossenses capítulo 1, 27 diz que este é o mistério revelado a nós, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Este reinado da primeira ressurreição com carne e sangue é para os eleitos de Deus. A palavra diz que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não conhece e nem vê. Sim, em Lucas capítulo 17, 20, diz que os fariseus perguntaram ao Senhor como viria ou de onde viria o reino de Deus. E o próprio Cristo, o rei deste reino, respondeu e disse:
O reino de Deus não vem com visível aparência, ou seja, o mundo não vê, não crê e nem percebe que este reinado de Cristo por 1000 anos com a sua igreja já está estabelecido. E aí a palavra ainda em Lucas 17:20 diz: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou acolá, porque o reino de Deus, que é Cristo, estará em vós. E quando este reino pastor está em nós? A palavra diz: após a ressurreição de Cristo, a manifestação e o poder deste evangelho está alcançando até o último dia os eleitos e eleitas de Deus destinados para a vida eterna. Ah, Gistelmo, nem todos participaram. Não, a palavra falou em João 14:17 que o mundo não pode receber o Espírito de Deus porque não vê nem conhece. A palavra diz que os eleitos diz que um dia vir vão ver de novo e ele habita em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. E quando se manifesta, Gisele, esta salvação gloriosa e o poder de participarmos da primeira ressurreição com carne e sangue? Lógico que Efésios 1:3 diz: em quem vós, depois que ouviste o evangelho da salvação, tendo nele crido, foste o que? Selados com o Santo Espírito da promessa. E quem é este Espírito? É o próprio Cristo. A palavra em Colossenses 1:27 diz que Cristo em vós é a esperança da glória. E nós reinamos mesmo, Gisele, sim, com carne e sangue, sim, creia. Romanos capítulo 5:17 diz que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Quem? A saber, Jesus Cristo. O Cristo de Mateus capítulo 28:18. Não é mais o Cristo da carne, já é o Cristo ressuscitado, quando ele se revela ali aos seus discípulos e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, nós cremos que Cristo ressuscitou, Cristo está reinando, e a palavra diz: com ele também reina os que participam da primeira ressurreição, porque com ele está sentado em lugares celestial. Ah, Gisele, não diga que os crentes que verdadeiramente e de fato creem em Cristo, como diz as Escrituras, porque foram por ele predestinados e destinados para a vida eterna, estão com Cristo sentado em lugares celestial. Confira esta verdade, Efésios capítulo 2, no versículo 1. Para termos a primeira ressurreição é preciso sairmos do estado de morte em Adão para a vida em Cristo. Em Efésios 2:1 diz assim: ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e em pecado. E também em Efésios 2:6 já vai falar com mais clareza a respeito da nossa primeira ressurreição, quando diz: e juntamente com ele, com Cristo, Deus nos ressuscitou e nos fez sentar em lugares celestiais com Cristo. Então, Gisele, isto é muito maravilhoso, sim, quando Deus dá esse entendimento, também nos dá a libertação do sistema enfermo, mentiroso, que nega a primeira ressurreição, dizendo que o povo de Deus vai participar desta primeira ressurreição quando for arrebatado. Não é verdade. O arrebatamento da primeira ressurreição se dá ainda em carne e sangue, quando nós cremos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele cremos, nele e por ele somos selados com o Santo Espírito da promessa. Logo, não é após o arrebatamento. O arrebatamento é único e se dará em um só dia, quando Cristo volta, diz a palavra, para estabelecer o julgamento. E depois do julgamento, diz a palavra, que ele entrega o reino ao Pai, que ele mesmo acabou a dispensação da primeira ressurreição. Logo, os que crêem que haverá um arrebatamento, parte da igreja subirá e uma parte ficará para ser atormentado, perseguido pela grande tribulação, para que eles tenham uma segunda chance,
e assim se arrependa e creia e receba, sim, a ressurreição para a vida eterna. É mentira. A palavra deixa bem claro em João capítulo 5:24, quando o próprio Cristo diz ali. A palavra diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, diz a palavra, e não entra em juízo, porque passou da morte para a vida. Vamos crer em Cristo agora, em carne e sangue, ou quando nós partirmos? Não, agora. Agora nós participamos com Cristo da primeira ressurreição, porque dele somos eleitos e deles recebemos no tempo dele a salvação, e recebendo a salvação também o selo do Espírito, que nos dá o poder, a liberdade e a autoridade em Cristo de, com ele, participarmos desta primeira ressurreição. Fique atento que vamos tratar a respeito deste reinado de 1000 anos, que não é só vivermos as preciosas, muito grandes promessas de Deus que nos conduz sempre com vida em piedade, mas também sabendo que neste reino também envolve a manifestação de uma batalha espiritual nos lugares celestiais. Fique atento que nós vamos conhecer ainda com mais profundidade que Cristo é o cavaleiro do cavalo branco, que a ele foi dado um arco e uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. E a palavra também afirma que vencerão também os fiéis eleitos que se acham com ele. E nós temos esse título porque estamos em Cristo, Cristo está em nós, que em Cristo somos sim mais do que vencedores. Romanos capítulo 8, versículos 37. Creia que em Cristo e em Cristo estamos participando da primeira ressurreição. Creia, igreja, graça e paz.